Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste podcast fantástico. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Bem, hoje temos mais um episódio diferente daquilo que é o habitual. Hoje não vos trago uma notícia. Hoje trago uma espécie de atualização dos últimos acontecimentos. Hoje trago este episódio diferente para vos contar duas situações que aconteceram nestes últimos dias e que achei por bem trazer estes acontecimentos a vocês, até porque eu sempre tenho dito a vocês que coisas que acontecem relacionadas com o podcast eu gosto de vos pôr a par, já que vocês são ouvintes diários das notícias, estão sempre a par de tudo aquilo que eu lanço, acompanham realmente diariamente o meu trabalho. Acho mais do que justo vocês poderem acompanhar qualquer atualização que diga respeito ao podcast. Então, perguntam vocês muito bem o que é que são essas duas situações. A primeira de todas tem a ver com uma conversa que eu tive na semana passada com um grande amigo meu de longa data, uma pessoa que já faz parte da minha vida há quase 25 anos, tem sido realmente um grande companheiro, tem sido um amigo daqueles que sempre esteve lá nos momentos até mais difíceis da minha vida. E esta semana, ou neste caso a semana passada, estive com ele e a dada altura na conversa, das várias coisas que a gente íamos falando, surgiu então a questão do podcast. E ele deu uma opinião, que eu considero uma crítica construtiva, e é essas críticas que eu realmente gosto, realmente que nos fazem pensar, que nos fazem ver as coisas num outro prisma, num outro panorama. E ele então mencionou que, apesar de concordar que realmente a qualidade da informação, a qualidade do áudio estar melhor do que aquilo que era no passado, ele fez a crítica, volto a dizer construtiva, e é dessas que eu gosto, a dizer que parecia que agora, de há umas semanas, há uns meses para cá, que eu estava muito formatado, que estava muito robotizado, que realmente notava-se muito que eu estava a ler um guião e que só estava tipo, meio que a vomitar para fora a informação. Deixei realmente de ouvir toda a opinião dele, toda a crítica que ele fez em relação a essa questão, visto que ele acompanha regularmente o meu trabalho. Ainda que tivesse meio que justificado a questão, realmente consigo lhe dar uma certa razão. Porque de facto... Mas eu consigo lhe dar a razão, mas ainda que os meus motivos sejam plausíveis. Obviamente que eu não digo que o caminho seja este, mas o caminho atualmente é este por vários motivos. Existe um motivo pelo qual, por exemplo, eu agora, há uns meses para cá, no meu posto de trabalho, ou seja, na empresa ao qual eu desempenho as minhas funções, mudei de secção, e ao mudar de secção também mudei o horário, e agora estou no horário mais diurno, ou seja, antigamente estava no horário noturno, que me permitia até descansar mais, dormir mais, e realmente quando acordava e gravava de manhã os episódios, tinha outra energia, tinha outra vontade, as ideias funcionavam melhor e as coisas realmente corriam de outra
maneira. O que acontece é que agora, passando para um horário diurno, e eu levanto-me extremamente cedo, só para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, de segunda a sexta-feira eu levanto-me às 5 da manhã e ao sábado e ao domingo eu levanto-me às 4. Vocês devem imaginar como é que fica o meu estado psicológico e o meu estado físico quando eu chego a casa. Obviamente, quando eu vou para gravar os episódios, por muito que eu queira, o cansaço é tanto que não me permite muitas vezes gravar de uma forma mais natural. Ou seja, então a forma como acabo por gravar é uma forma de me proteger e mantendo a qualidade do áudio e mantendo principalmente a qualidade da informação, que essa é que é a parte que mais importa. Ou seja, importa que realmente eu traga a informação o mais profissional possível, porque convém que realmente a informação que eu vos estou a passar seja a mais fidedigna, seja a mais real, e que não haja realmente, imaginemos, fake news ou coisas enganosas ou coisas que realmente não correspondam à verdade. Então convém mesmo que aquilo que eu vos traga seja realmente o mais fidedigno e o mais profissional possível. E então eu tive que fazer ali meio que uma escolha. Escolhi realmente a qualidade do áudio e a qualidade neste caso da informação, em detrimento de entregar uma coisa mais natural. Já para não falar, que foi isso que eu também justifiquei a ele, que infelizmente o mercado, tal como ele está montado nos dias de hoje, pede muito este cenário mais, entre aspas, robotizado. Eu vou-vos dar um exemplo muito, muito simples e vocês certamente irão concordar. Quando vocês, imaginemos, veem as notícias, foi esse o exemplo que eu dei a ele, quando vocês veem as notícias, reparam que os jornalistas estão literalmente a olhar para uma tela, né, para um monitor que está na câmara, e estão a ler um teleponto, ou seja, estão a ler um texto que está ali a passar em tempo real e eles estão a ler e a passar essa informação às pessoas, ou seja, não é uma coisa saída da cabeça deles e a passar essa notícia a vocês, ou a qualquer um de nós. Ou seja, eles literalmente estão a ler um guião que está a passar ali em tempo real e basicamente só estão a vomitar essa informação cá para fora. E meio que se perde essa naturalidade. Mas, infelizmente, é isso que durante anos tem funcionado, é isso que faz prender a atenção das pessoas em detrimento de ser uma coisa mais natural, de ser uma coisa que realmente seja mais do povo. Só que o povo, infelizmente, não está interessado nessas questões. Está interessado em que realmente seja passada uma informação super profissional, ainda que seja uma espécie de robô, uma espécie de marionete que está ali de frente às câmaras a vomitar informação. Está a gostar deste episódio? Então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios. E se vocês até forem ouvir qualquer podcast nas plataformas relacionadas com notícias de informação, vão ver que há essa parte comum, ou seja, todas passam uma informação tipo vomitada cá para fora, super robotizada, super padrão, sem grandes variações de voz, sem grandes variações de respiração, ou seja, é tudo muito comercial, se assim se pode dizer. E pronto, foi mais ou menos isso que eu lhe tentei explicar. Agora, claro que eu fui o que eu lhe disse e é aquilo que eu digo a vocês. Eu também concordo e acho que seria o mais fixe possível era que realmente houvesse uma naturalidade em passar as coisas cá para fora, não houvesse assim aquele padrão comercial, que fosse uma coisa mesmo tipo como se fosse conversa de café, que realmente houvesse ali uma naturalidade, em vez de estar a ser uma pessoa por detrás de um microfone a vomitar uma informação, devia ser realmente o André a passar a informação. Mas pronto, infelizmente as coisas funcionam assim e meio que há um conjunto de fatores que me faz abraçar este caminho assim mais comercial. E nomeadamente realmente o cansaço. O cansaço ocupa muito parte do meu tempo e então torna-se complicado conseguir trazer uma coisa mais fora da caixa, mais fora do comercial, se assim se pode dizer. E também meio que lhe tentei explicar que infelizmente não vivo do podcast, e está muito longe disso acontecer, porque se de facto vivesse do podcast, tivesse um horário dedicado a 100% a isto, iria permitir trabalhar as coisas de uma outra forma e iria permitir eu ter uma dedicação diferente ao podcast e certamente
teria, ou seja, o podcast seria o meu trabalho, full time, e daí poderia entregar a vocês um trabalho mais fora da caixa do que aquilo que a gente vê nos dias de hoje. Só que, infelizmente, o podcast nem a ele próprio se paga. Eu gasto realmente muito dinheiro no podcast porque isto realmente é uma paixão, é um hobby que eu tenho, e pronto, tenho que realmente trabalhar fora do podcast para pagar as minhas contas e mesmo dentro das minhas limitações consigo entregar isto diariamente, segunda a sexta-feira, para trazer as notícias mais fresquinhas a vocês. Prontos, este foi um primeiro acontecimento. O segundo acontecimento foi que adquiri mais um dispositivo para o podcast, neste caso um microfone portátil, que é aquele que eu estou a usar neste momento, que é um microfone wireless, ou seja, funciona sem fios, e que se liga ao telemóvel, e que permite esse dispositivo, que era algo que eu já tinha pensado em comprar há bastante tempo, só estava à espera de uma boa promoção para o poder adquirir, porque vai permitir poder trazer este tipo de episódios assim a vocês, uma melhor qualidade de áudio, vai permitir que, por exemplo, se eu tiver que fazer entrevistas de forma física, usar este microfone como microfone para as entrevistas, vai permitir, por exemplo, a caminho do trabalho ou a caminho de casa, se eu quiser gravar um episódio extra, a dar uma opinião, seja do que for, a contar uma novidade, a falar seja daquilo que for, vai permitir para isso, realmente podendo entregar o melhor trabalho a vocês, uma melhor qualidade de áudio, para que realmente, e depois isto acaba por me ajudar também na edição, porque quanto mais o áudio for melhorado a nível físico, depois mais fácil se torna na edição, porque realmente se o áudio estiver muito comprometido, depois na edição eu tenho 3 a 4 vezes mais o trabalho para pôr o áudio minimamente aceitável para poder lançar nas plataformas digitais. E pronto, esta também foi a outra novidade, mais uma aquisição para o podcast, sempre com o intuito de trazer a melhor qualidade possível a vocês, para que eu também fique satisfeito com aquilo que eu estou a entregar, porque quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista, e raramente, só se forem circunstâncias muito especiais, é que isso não aconteça, porque de resto quem me conhece sabe que eu entrego sempre que possível o trabalho o mais perfeito possível. Sempre funcionei assim e dificilmente irei mudar, porque sei que o caminho é por aqui. E pronto, estas foram as duas situações. Gostava de ouvir as vossas opiniões, não digo tanto do microfone, porque duvido que haja muita coisa a falar em relação a isso, mas que gostava de ouvir as vossas opiniões, gostava de ouvir o vosso feedback do primeiro acontecimento que eu vos contei em relação àquela opinião daquele meu grande amigo. Inclusive, já trouxe ele aqui neste podcast como entrevista, foi um dos entrevistados, e até nessa conversa que eu agora tive com ele mais recentemente, meio que combinámos agora a médio e longo prazo fazermos mais vezes juntos o podcast, trazer temas diferenciados a vocês, poder discutir, poder debater vários assuntos, sejam eles tecnológicos ou não, porque assim as coisas realmente tornam-se mais naturais, conseguimos que duas cabeças tragam uma informação diferenciada, tragam opiniões diferentes, ou seja, só existe realmente vantagens em ter duas pessoas a debater ou falar sobre determinado tema, independentemente do tema que for. E por isso gostava de ouvir a vossa opinião dessa crítica construtiva que ele fez em relação a estas alterações que eu fiz nos últimos tempos. Os links que vocês podem dar a vossa opinião está na descrição deste episódio ou de qualquer outro episódio. Se vocês forem ver, vocês podem deixar uma mensagem de voz, podem mandar um e-mail, ou seja, todos os contactos, está lá as redes sociais, está lá todas as formas possíveis de vocês poderem dar a vossa opinião. Gostava mesmo de ouvir o vosso feedback, aquilo que vocês acham em relação a estes acontecimentos que eu ainda agora vos trouxe. E pronto, não me alongo muito mais, só queria mesmo deixar estas duas situações a vocês. Digam também o que é que vocês acharam da qualidade deste áudio face ao último que eu tinha trazido, porque o último que eu tinha trazido foi gravado com o microfone do telemóvel mesmo, ou seja, que tem as suas limitações físicas. Este aqui não, já é mesmo o microfone próprio para este tipo de stream, ou seja, ele permite tanto para lives como para entrevistas, permite para várias coisas. É realmente um microfone sem fios
aparelhos que fisicamente têm outras componentes que o microfone minúsculo que estão nos telemóveis não permite entregar. Por isso, quero saber a vossa opinião de tudo aquilo agora que eu falei. Não me alongo muito mais, por isso deixo-vos com este episódio diferente, este episódio especial. Por isso, beijos e abraços e até ao próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.